De acordo com o IBGE, aqui no Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com algum grau de surdez. 5% da população brasileira, ela é composta por pessoas surdas. 2,7 milhões de pessoas têm surdez profundas, ou seja, não escutam nada. E a Organização Mundial da Saúde, acho que é a OMS, não sinal também, esqueci, fala assim que tem mais ou menos 466 milhões de pessoas surdas no mundo todo. Olha, gente, percebem a quantidade de surdos, vamos falar aqui no Brasil, 5% da população brasileira é surda, ou seja, uma estimativa de 10 milhões de pessoas surdas. Agora eu pergunto, se tem 10 milhões de surdos no Brasil, quantos surdos tem na sua igreja? Olha só, aqui no Brasil tem mais ou menos 300 pastores surdos. Aí alguém pode pensar assim, ué, mas surdo pode ser obreiro? Surdo pode ser pastor? Surdo pode dirigir carro? Né? Mas eu não vou estranhar essa pergunta, por quê? Porque quem sabe disso somos nós que vivenciamos esse contexto. Então, sim, os surdos, eles podem ser pastores, obreiros, podem ser motoristas, sim, tá? Podem. E percebem, gente, a importância de ter ao menos uma pessoa na sua igreja para aprender Libras. Então, pelo menos uma pessoa, se os pastores, líderes interessarem e enfatizar e colocar no seu coração, poxa, 10 milhões de surdos e na minha igreja, eu como pastor, eu não tenho nenhum surdo na minha igreja. Como assim? Né? E olha só, um dia eu presenciei, eu vi um surdo na igreja, ele disse assim para o pastor, porque foi eu que interpretei. Ele falou assim, ó, pastor, eu tenho vontade de ser obreiro. Sabe qual foi a resposta do pastor? O pastor riu. Na risada do pastor foi uma risadinha de deboche. Ele não acreditou que o surdo poderia ser obreiro. Ou seja, se a pessoa surda acredita em Jesus, ela sente o desejo de se batizar porque ela entendeu que o Senhor Deus tem um chamado para a vida dela. Então, quem somos nós para debochar, né? Para rir do surdo e achar que ele não tem capacidade, né? Um dia todos terão que prestar contas ao nosso Senhor, certo? Então, olha só, uma coisa importante que todos precisam saber é o quê? Que o ministério com surdos não é do intérprete, certo? Surdos e intérpretes, como eu disse anteriormente, são abandonados dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, acham que o grupo de surdos pertence ao intérprete e acha que eles é só, não, lá é para a irmã lá. Não, nossa, eu não nem dou conta. Meu Deus, que difícil, né? Nós não estamos falando que você precisa aprender Libras, mas qualquer pessoa, gente, dá para se unir, interagir. Se você não sabe Libras, você pode orar pelo ministério, você pode orar pelo intérprete, porque nós precisamos muito das suas orações. E olha só, quando a gente fala que o ministério com surdos ele não é do intérprete, é porque na igreja existem vários departamentos, né? E a gente percebe, tem um departamento infantil, departamento de mulheres e assim por diante.
E esses departamentos, eles são amparados pela igreja, principalmente o ministério infantil, né? Sou contra? Gente, não, misericórdia, né? Eu sou a favor de tudo dentro da igreja, menos, né? Menos o abandono que nós, intérpretes, junto com os surdos, percebemos dentro da igreja. Nossa, professora, mas você está vitimizando. Não, gente, são experiências de 16 anos dentro da igreja. Só para você ter uma ideia, eu interpretei na igreja durante 15 anos sozinha. Sozinha. Sabe o que é sozinha? Porque eu sabia, eu sentia que eu tenho um chamado, que o Senhor me chamou, eu precisava realizar essa missão. Só que as pessoas dentro da igreja, por acharem, é difícil, não é para mim, nos deixavam sozinhos com um grupo de surdos, entendeu? Então, outra coisa, os outros departamentos dentro da igreja, a igreja investe, ajuda, compra, paga, faz campanhas, né? Vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, os irmãos ajudam, mas o Ministério com Surdos, ele fica ali. O Ministério com Surdos e os surdos e os intérpretes, sozinhos, entendeu? Outra coisa, muitas pessoas dentro da igreja falam assim, os irmãos ali mudo, né? Os irmãos mudo. Só a irmã lá que sabe conversar com eles. Oh, meu Deus! Só eles que conseguem, né, conversar com o irmãozinho mudo lá. Ai, o irmão mudo passou por mim, né? O mudo passou por mim. Eu nem consegui conversar com ele. Ai, meu Deus, eu fiquei tão assim. Gente, mas até quando, né, que vai ficar essa coisa feia, essa falta, né, de respeito com os nossos irmãos são surdos. E às vezes as pessoas também não querem nem saber qual que é o termo correto. É surdo, mudo? É mudo? É mudinho? Então nós precisamos interagir com as pessoas para a gente também ir aprendendo. E outra coisa, às vezes, por que muitas vezes dentro da igreja as pessoas nem sabem qual que é o termo correto? Sabe por quê? Porque, eu vou falar mais uma vez, porque a liderança não vestiu a camisa, né? Não aceitou de fato que esse ministério dentro da igreja seja, que ele expanda. Deixa lá pro irmão. Irmã, amém, irmão, né? Fica só nessa expressão estranha, né? Só fica lá um surdo assim, nem interessa em saber como que fala, graça e paz, a paz do Senhor, como que fala, como que é o sinal, né? Como que eu posso receber um surdo? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Não estou generalizando, certo? Por quê? Porque eu sei que tem igrejas que recebem isso com muito carinho e sustenta. Outras recebem com carinho e depois abandonam, tá bom? Outras também não aceitam. Tem igrejas que não aceitam o ministério com surdos, tá certo? Então, olha só, eu já vi, tô falando baseado nas minhas experiências, eu já vi grupo de surdos dentro da igreja sentarem lá num cantinho separado. Por quê? Para não atrapalhar o culto. Não, fica tirando atenção. As pessoas ficam só olhando para o intérprete e não olham para o pastor. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Uma vez, eu estava junto com os surdos, né? Então a gente já tinha organizado. E a esposa do pastor chegou para mim e falou assim, os surdos, eles não vão sentar ali, não. Eu já separei a cadeira deles, tá vendo aquele cantinho lá? Vocês vão sentar lá. E virou as costas e saiu. Gente, eu, naquele momento assim, na hora que eu fui falar, meu esposo pôs a mão no meu braço assim e falou, calma, deixa. Mas por dentro, eu chorei tanto, mas tanto. Por quê? O surdo, gente, ele é visual. E a igreja precisa acostumar com a presença ali do intérprete.
Depois que acostuma, vai ficar tudo normal, vai ficar natural. Então, nos primeiros, né, nos primeiros cultos, mas é claro que vai chamar atenção. E é uma chamada de atenção importante, porque a igreja, a obra do Senhor, ela está crescendo. E olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja, quando eu falo igreja, é as pessoas, né? Ela não está fazendo nenhum favor de permitir que o surdo frequente a igreja. Não, não tá não. Ah, vou deixar, né? Porque fica me pedindo demais. Então vai, pode começar. Ó, vai, pode começar. Não pode começar não, precisa do apoio, né? Precisa do apoio do pastor, precisa do apoio da igreja, de modo geral. Mas olha só, nós que interpretamos, nós temos um chamado. E é por isso que muitas vezes os intérpretes, chega aí, pastor, pede, conversa com você, porque ele sentiu esse chamado. Às vezes nós sabemos que cada um de nós temos um chamado específico. Às vezes o pastor, ele não tem esse chamado para o ministério, mas ele também, ele é pastor do surdo e é pastor do ouvinte. Não tem essa acepção de pessoas. Então, o pastor do ouvinte é também o pastor do surdo. E o intérprete, ele é um facilitador linguístico entre os surdos e os ouvintes. Então, é por isso que o intérprete está lá, para fazer essa mediação. E foi o Senhor Deus quem o chamou. Então, se Deus, o Senhor, chamou essa pessoa para estar dentro da igreja, cumprindo esse ministério, e quem é? Quem sou eu e quem é você para impedir que essa obra cresça? Então, ó, o intérprete, ele estuda, ele se prepara para estar ali, para fazer o seu melhor, entendeu? E muitas vezes nós passamos por chateações dentro da igreja, por quê? Por falta de apoio dos nossos líderes. Então, os pastores, eles preparam, né, para ministrar a palavra, eles se organizam para ministrar a palavra. E é importante que o pastor seja um colaborador do intérprete. Mas como assim? Fornecendo ao intérprete os textos bíblicos que você vai ministrar a palavra. Por quê? Porque quando você prepara os seus textos bíblicos, você sabe exatamente o que você vai pregar lá na igreja. Eu sei que às vezes muda tudo, né? O Espírito Santo, ele é movimento, muda tudo. Mas, a maioria das vezes, você prepara ali os seus textos e não passa para o intérprete. Mas por que o intérprete precisa dos textos bíblicos do pastor? Porque, gente, da mesma forma que você estuda, o intérprete precisa estudar. Porque ele precisa saber alguns sinais, alguns termos, metáforas que estão escritas ali no texto. Então, o intérprete, ele precisa do texto que você vai pregar a palavra. Agora, nós não podemos ser egoístas e falar, não, eu não vou passar. Imagina, nossa, eu não vou entregar o meu texto para a pessoa, não. Que isso? Olha o orgulho, né? Então, nós não podemos, tem que repreender o espírito de Leviatã que está aí dentro, né? Porque tem uns pastores, gente, só Deus na causa. Então, olha só, outro fator. O ministro de louvor, né? Precisa também entregar, enviar, né? Escreve lá para o intérprete qual louvor que vai ser cantado na igreja. O intérprete precisa treinar esses louvores antes. Da mesma forma que o grupo aí de louvor precisa ensaiar os louvores antes, o intérprete também precisa saber. Porque, gente, nos louvores tem muitas metáforas. E por que a gente enfatiza na metáfora? Porque a metáfora é uma linguagem no sentido figurado, entendeu? Então precisa fazer uma tradução. Então nós precisamos sim que você que é pastor, você que é líder do louvor, por favor,
envia qual que é o texto que você vai ministrar a palavra. Ah, mas eu vejo só na hora. Amém. A gente agradece, né? Mas você que prepara antes, você sabe. Ou então, se você não prepara os seus textos, mas você sabe qual que é a palavra que você vai falar, chega para o intérprete, olha, não preparei nenhum texto, não tem nada de referência, mas eu vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Ah, o intérprete já vai, entendi. Então, ele já vai ali sabendo qual que é o foco da ministração da palavra, tá bom? Outro fator também, gente, sobre o ministério com surdos, as igrejas, né, que na hora do louvor apagam as luzes, esquecem que os surdos são visuais. E os surdos precisam ver o intérprete, certo? Precisa ver esse intérprete na hora do louvor. O surdo é visual. Se apaga a luz ou deixa uma luz bem fraquinha, tem surdo, gente, que ele tem um comprometimento na visão, entendeu? Então, deixa essa luz acesa, por favor. Então, se não dá, mas tem que apagar. O grupo de louvor gosta, a igreja gosta, tem que apagar as luzes. Então, faz o seguinte: coloca lá em cima no teto um foco de luz em cima do intérprete. E aí o intérprete vai estar aqui e vai estar um foco de luz em cima dele e ele vai sinalizar normalmente. Uma vez na minha igreja, eu pedi, uma vez eu congregava numa igreja, que a minha família, gente, é uma família sacerdotal, todos são pastores. Então, nessa igreja que eu congregava, que eu fiquei 15 anos interpretando sozinha, mas eu pedia para fazer as coisas para mim, eles faziam, me ajudavam. Então, um dia eles colocaram um foco de luz e os surdos ficaram maravilhados, felizes. Numa outra igreja que eu mudei de cidade, então, gente, sempre que eu mudo de cidade, assim, lá eu organizo, né? A gente forma um ministério com surdos. Vou evangelizar, vou para as ruas, vou lá, vou procurar onde tem surdos. É um chamado específico que o Senhor colocou na minha vida. Então, nessa igreja eu pedi, né, para colocar um foco de luz. Aí vieram falar para mim, falou, não podemos fazer isso. Vai mexer na estética, né, da igreja, não pode. Aí, o que eles fizeram? Pegaram um pedestal desse um pedestalzinho lá, colocaram uma luzinha bem no meu rosto, e aquilo foi horrível para interpretar o culto. Quando o culto acabou, eu estava com a minha cabeça doendo. Por quê? Simplesmente porque por falta de empatia. A verdade é essa, falta de empatia, né? Então, as igrejas, elas precisam se adaptar, entendeu? Coloca lá no banheiro, né? A plaquinha do banheiro, homem, mulher, às vezes nem tem, né? O masculino, feminino, os surdos fazem confusão com isso, porque eles acham assim que a palavra que termina em o é tudo para homem, que termina em a é tudo para mulher. Então, até isso nós percebemos, sabemos e precisa ser adaptado na igreja. Então, olha só, os surdos, por serem visuais, eles precisam ter um lugar lá na frente. Lá na frente, sim. Lá na frente, sentar lá na frente, não é lá atrás, num cantinho, lá em cima na galeria, deixa lá. Não é, não é. O surdo é visual, ele precisa ver o que está acontecendo tudo ali. Às vezes tem apresentação de teatro, o surdo está longe e quer ver, não consegue. Entendeu? Então, até isso, gente, nós precisamos ir adaptando. E o surdo, ele precisa ver tudo que acontece aí durante o culto. Tá lá, ó, brilhando, porque eu sou aquela professora que incentivo você a estudar.